E aí, pessoal? Então vamos lá. Vamos lá. Ahn, Mais clarinho. Bom, abordagem diagnóstica da anemia. O nosso grande foco será no diagnóstico diferencial de problemas genéricos relacionados ao sangue. Vamos começar por anemia. Ahn, Aqui eu coloquei aqui definição clínica e coloquei um risco aqui, porque não existe uma definição clínica ou à beira de leito ou de sinal físico de anemia. Quando eu examino um doente e eu encontro, por exemplo, palidez, isso não significa automaticamente anemia. Isso pode ser anemia, ok? Pode ser anemia. No exame físico, a gente costuma olhar na conjuntiva palpebral aqui. E você vai ver, então, que essa conjuntiva palpebral fica toda pálida. Isso pode significar anemia. Mas por que não serve como definição clínica anemia ou achado de exame físico? Porque a cor, tanto da pele quanto das mucosas, não depende só da concentração de hemácias, da quantidade de hemácias. Ela também depende, por exemplo, do calibre dos vasos, então depende se os vasos onde você está, a área que você está avaliando, está vasodilatado ou vasoconstricto, da concentração de deoxihemoglobina, então se o paciente tiver cianótico, isso esconde anemia. E no pigmento de pele, principalmente se você está usando pele como parâmetro avaliativo. Então, coloque isso na cabeça de vocês. Anemia não é um dado de exame físico. Eu não olho o pálpebra e digo, olha, você está anêmico. Eu olho o pálpebra e digo, olha, você está pálido. Pode ser que você esteja anêmico. E aí, para isso, eu vou usar a minha definição laboratorial. Eu vou precisar, então, lançar a mão do famoso e popular hemograma. Ok? Hemograma. A gente vai chegar lá nessa definição laboratorial, mas vamos voltar a uma coisa aqui. Se eu for fazer a definição patológica de anemia, eu tenho essa aqui. A definição patológica, então, seria a diminuição da massa de hemácias, calculado por ml quilo de peso. Esse cálculo, essa estimativa, ela é muito complicada de fazer e seria talvez a melhor estimativa para definir essa diminuição da massa de hemácias. Mas a definição patológica, então, é uma diminuição da massa de hemácias que provoca, então, um efeito deletério na capacidade de troca gasosa, porque essa é a mesma função da hemácia, né, de trazer e levar os gases, e num quadro mais grave, pode levar, inclusive, a hipóxia tecidual, e morte do indivíduo. A gente usa o hemograma e aí o hemograma é uma estimativa indireta dessa massa de hemácias. Tá? Então, no caso aqui, as hemácias, eu tenho como parâmetro da série vermelha no hemograma a quantidade de hemácias, a concentração de hemoglobina e o hematócrito calculado. Isso nas máquinas que a gente tem atualmente. Com relação às hemácias, eu tenho então uma amostra de 1 microlitro e aí eu tenho quantas hemácias eu tenho nessa amostra, geralmente em milhões por microlitro de sangue total, de sangue. A hemoglobina é uma concentração da quantidade de hemoglobina por 100 ml de sangue total. E o hematócrito é a proporção do componente de hemácias separado do conteúdo plasmático. Tá? Então, aqui eu tenho uma proporção. No caso das três,
O hematócrito no hemograma moderno, ele é um valor calculado através dos valores de hemácia e de volume corpuscular médio. Então, isso aqui é legal. O que seria, então, um hematócrito? No banco de sangue, por exemplo, aqui da cidade, você colhe uma amostra de sangue, eles colocam num frasquinho pequenininho, é como se fosse um frasquinho aqui contendo, talvez, 1 ml de sangue. E aqui tem um tamanho e ele é centrifugado, esse sangue, e todo o conteúdo sólido, vou botar aqui, tá cheio de hemáciazinha aqui. Todo esse conteúdo sólido, ele fica aqui no fundo e separado do conteúdo líquido que vem até aqui no topo. Então, a proporção desse conteúdo sólido dentro do conteúdo plasmático. O plasma é basicamente água, 90% é água, o resto é proteínas, anticorpos, albumina e lá vai. Então, quando eu separo, proporção desse conteúdo sólido, vamos dizer assim, no conteúdo plasmático, eu tenho uma proporção e eu tenho um hematócrito. Nos calculadores é isso, ó, o cálculo é feito nas máquinas, é feito pela contagem de hemácias. Então, eu faço a estimativa da contagem de hemácia em 1 microlitro, multiplica pelo volume corpuscular médio, que a gente vai falar disso num outro vídeo aula, e dividido por 10. E aí eu estimo o valor de hematócrito. Em situações de normalidade, existe uma coisa curiosa que eu acho que é legal de vocês saberem, que existe uma proporção entre hemácia, hemoglobina e hematócrito que se mantém mais ou menos por volta de 3 vezes cada um. Então, olha só, se eu tenho 4 milhões de hemácias, okay? Eu tenho provavelmente 12 de hemoglobina e eu tenho, vezes 3, 36 de hematócrito. Então, olha só que legal. Se isso aqui mantém essa proporção, é porque provavelmente o volume corpuscular médio das hemácias está normal. Porque quando ele está normal, esses valores começam essa proporção começa a se perder. Bom, então o que seria então a definição laboratorial de anemia? Então, anemia, o mais utilizado é esses dados da OMS. Okay? Esses dados do OMS, eles são baseados num estudo populacional gigantesco feito pela Organização Mundial de Saúde para fazer estudos com relação a questões nutricionais. A gente acaba utilizando, ele não foi um estudo feito para definir amostras de anemia, foi para definir questões nutricionais. E ele diz que a hemoglobina em homens menor do que 13 e hemoglobinas em mulheres menor do que 12, eu tenho anemia, ok? Esses números são baseados em estudos populacionais. E os estudos populacionais, eles apresentam isso que a gente chama de distribuição normal, né? Distribuição normal. Então, nesse estudo populacional aqui, tem gente, entre aspas, saudável, e eu vou fazendo dosagem. E esses valores eles vão se distribuir nesses intervalos. Esses valores, então, estão dentro de 2 desvios padrões, para menos e para mais, que dá 95% da população. Estão ali mais ou menos dentro desse valor, então por isso que naqueles valores de menor que 13, menor que 12, é a que a gente acaba utilizando como definidor de anemia. Tá? Então, na prática, hemoglobina menor do que 13 para homens e menor do que 12 para mulheres é anemia. Só que, como é um estudo populacional, a distribuição normal varia conforme a população testada. Então, um exemplo, se a população é de uma cidade de alta altitude, esses valores vão ser diferentes do que numa cidade que está ao nível do mar. Isso leva a algumas armadilhas na interpretação da anemia.
Então vamos lá, que armadilhas são essas? Então eu tenho aqui causas de valores, entre aspas, baixos. Então eu sei que atletas de alto rendimento, maratonista, triatleta, geralmente tem valores um pouco mais baixos do que a média, e a explicação possível é que esses atletas eles acabam tendo um aumento do volume plasmático relacionado à atividade física e a um fenômeno que chama hemólise da marcha. Hemólise da marcha. Existe uma hemólise induzida mecanicamente aqui, ó, nos pés aqui, por trauma mecânico de quem corre 40 quilômetros, né? Então, esse tipo de lesão acaba fazendo hemólise, então esses níveis são um pouco mais baixos. Entre as mulheres grávidas também há valores mais baixos. Por quê? Porque o desenvolvimento do bebê aqui na barriga da mãe faz com que aumente o volume plasmático também. Muito mais do que aumente a quantidade de hemácias. E aí eu tenho uma diluição das hemácias, então eu tenho uma queda do hematócrito. Okay? E aí a gente pode até chamar isso de anemia dilucional. Entre os idosos tendem a ter valores mais baixos, mas aqui cabe uma observação, por isso que eu coloquei esse asterístico aqui, que é o seguinte: embora seja mais comum, muito mais prevalente entre idosos, principalmente acima de 85 anos, não significa necessariamente que essa não é uma anemia e que essa anemia está relacionada ao envelhecimento, tá? E aí vale a observação, assim como qualquer outra população, que toda anemia deve ser investigada, tá? Então, apesar disso, apesar de ser mais prevalente, essa anemia deve ser investigada. E causas de valores altos, né? Então aqui eu tenho o fumante, que vai jogar monóxido de carbono para dentro dos pulmões. Esse excesso de monóxido de carbono faz uma hipóxia relativa, e aí ele vai ter que aumentar a quantidade de hemácias. E aí ele fica com um aumento da quantidade de hemácias e hemoglobina. Nesse caso, eu coloquei aqui esse quadro aqui, um paciente que está vomitando. Vou botar aqui, ó. E diarreia. Que legal. Ele tá ficando hipovolêmico e desidratado. E aí o volume plasmático aqui, ó, cai. Ou seja, aumenta a proporção do conteúdo de hemácias do indivíduo. Ou em populações que vivem muito acima do nível do mar, em altas altitudes. Então, quem mora muito alto, por causa também de hipóxia relativa com relação à presença da tensão de oxigênio no ar atmosférico dessas regiões, quanto mais alto, menor a tensão de O2, eles também fazem um quadro, vamos dizer assim, de hipóxia relativa, então eles, para poder equilibrar, eles têm mais hemácia para captar oxigênio dos pulmões. Tá? Então, o que é importante esses valores altos? Essa população, ela pode mascarar a anemia. Nessa população, o paciente pode ter um resultado de hemoglobina, entre aspas, normal, mas está anêmico. Okay? Um cara que é fumante há muito tempo, um homem fumante há 50 anos, e está com hemoglobina de 12, provavelmente, se ele não fosse fumante, ele estaria com hemoglobina de 10, tá? Só para vocês entenderem o que significa mascarar a anemia. Bom, e por último, eu acho que a principal mensagem dessa microaula é o seguinte: anemia não é doença. Não existe. A gente vê muito isso entre leigos. Nossa, eu tenho anemia.
Não existe eu tenho anemia. Anemia é sinal de doença. E como é sinal de doença, ela deve ser investigada para que as causas sejam identificadas e o paciente seja tratado. Então não existe, não, anemia é normal, ou eu tenho anemia, ok? Então, anemia é sinal de doença. Tá? É diferente quando o cara fala que tem anemia falciforme, ele já tem diagnóstico da anemia, né? Doença, uma doença primária do sangue que provoca como sinal de doença a própria anemia. Então tá lá no nome anemia falciforme, ou anemia ferropriva, mas não existe essa de falar assim, eu tenho anemia, e aí essa anemia é algo que a pessoa tem. Não, não existe isso. Eu estou com anemia, eu preciso descobrir qual é a causa da minha anemia, eu tenho que investigar. Então a gente nunca despreze um hemograma que mostra anemia. Mas não estou sentindo nada, eu estou bem. Não, investiga para saber a causa da anemia, ok? Anemia não é diagnóstico, anemia não é doença, anemia é um sinal de doença que precisa ser investigada. Valeu, um abraço.